Este é o primeiro de uma série de vídeos em que o tema será o lugar das raízes. O objetivo neste vídeo em particular será apresentar um exemplo motivador que está nessa primeira página, apresentar o método, o que ele é, e fazer uma observação de caráter um pouco mais geral. Em vídeos futuros, trataremos de como traçar o lugar das raízes, como utilizá-lo, inclusive para o projeto de controle. Muito bem, então vamos começar imaginando que temos uma função de transferência de malha que está dada aqui. A partir daqui, sabemos que a equação característica da malha fechada é dada por esta equação. Para ver isso, basta lembrar que a função de transferência de malha fechada representamos assim, chamamos de ramo direto sobre 1 mais função de transferência de malha, GH, e vemos que aqui está o denominador, né, que é a equação característica da função de transferência de malha fechada. É isto que deu origem a essa equação aqui. Muito bem, as raízes desta equação, ou seja, as raízes da equação característica, são os polos de malha fechada e eles determinam o comportamento dinâmico do sistema controlado, ou seja, do sistema em malha fechada. Pois bem, utilizando esses valores fornecidos aqui, se fizermos essa conta, obtemos este polinômio. Este, portanto, é o polinômio característico da malha fechada. E agora a pergunta que queremos responder é como se comportam as raízes dessa equação, que é a equação característica, em função do parâmetro k, que aparece aqui e aqui. Ou seja, se eu atribuir valores a k, onde estão as raízes desse polinômio? Por exemplo, se houver valores de k para o qual esse polinômio tem raízes no semiplano direito, indicando instabilidade, esses são valores de k que a gente quer evitar, né? Então vamos tentar responder essa pergunta, primeiramente do ponto de vista numérico. Então, para isso, eu escrevi um pequeno código. Esse código, à semelhança de outros, podem ser obtidos diretamente na internet, da plataforma ResearchGate. Os dados estão aqui, tá? Então, vocês podem ir aqui e baixar esse código gera essa figura. Muito bem, então, sem entrar muito em detalhes, o que esse código faz, vamos começar aqui, é definir aquele polinômio característico. Observe aqui, S3 mais 3S2 mais 2 que multiplica KS menos, ali era menos 3 vezes K. Muito bem? Então, nós vamos aqui atribuir valores. Esse Z, no nosso exemplo, é menos 3, então menos com menos dá mais, aqui apareceu 3. E vamos atribuir valores a K. E para cada valor de K, calcularemos as raízes e colocaremos as raízes no gráfico aqui à direita. Muito bem, o K, eu vou começar com K igual a 0 e depois variar o K de 10 a menos 2 até 10 a 2. Então, são ao todo 29 mais 1, 30 valores diferentes de K. Por isso, eu percorro o vetor de valores dentro desse for. Muito bem. Quando vocês forem rodar esse código, observe que eu faço o gráfico das raízes e pauso para vocês verem as raízes. Aí você precisa teclar alguma coisa no seu teclado para passar para o próximo e assim aos poucos você verá a formação desse gráfico. Muito bem, para k igual a 0, vocês vão encontrar uma raiz aqui e uma raiz aqui. 3 raízes, afinal de contas, o polinômio de terceira ordem. À medida que k começa a percorrer valores de 0 até 100, 10 a 2, essa raiz vai para a esquerda, essa vem para a direita, essa vai para a esquerda. Em algum momento, esse
essas duas raízes se tornam complexas conjugadas, uma vem por aqui e a outra faz o espelho aqui para baixo. Bem? Então, é assim que se comportam as raízes do polinômio característico para valores de k entre 0 e 100. Como vemos aqui, né, neste caso em particular, nenhum valor de k há que torne esse polinômio instável. Então, as raízes todas ficam no semiplano esquerdo, apesar de que um certo conjunto, né, de valores aqui tornam a resposta excessivamente oscilatória e lenta, e etc. Ou seja, não seriam bons valores para um sistema de controle. Nosso problema no momento não é decidir se é bom ou ruim, é simplesmente imaginar como fazer esse traçado. Observe que aqui foi fácil, porque temos MATLAB, temos esta função que procura as raízes de um polinômio, etc. Mas como a gente resolveria esse problema sem o auxílio do MATLAB ou de qualquer software que calcule numericamente as raízes de um polinômio? Para responder essa pergunta, o Walter Evans, mais ou menos em meados do século passado, apresentou 2 trabalhos em que ele propôs um método que possa ser conhecido como o método do lugar das raízes, que nos permitem traçar esboços daquele diagrama sem fazer o cálculo das raízes do polinômio. Então, vocês percebem que realmente é uma contribuição extremamente bem-vinda, especialmente à época quando não se tinham computadores facilmente acessíveis ao público em geral. Muito bem, então, foi o que ele propôs, eu vou fazer a definição que ele definiu, e ele propôs um conjunto de regras para fazer o traçado. Esse conjunto de regras veremos em vídeo posterior. Okay? Muito bem, então, vamos voltar à equação característica. Então, relembrando aqui, a equação característica é 1 mais g de s vezes h de s é igual a 0, né? Daqui temos que g de s, h de s é igual a menos 1. E como isto é uma função complexa, esta igualdade verdadeiramente reflete ou desdobra em 2 diferentes igualdades, módulo e fase, por exemplo. Portanto, daqui, dessa equação, podemos dizer que o módulo de g de s, h de s, é igual ao módulo de menos 1, que é 1. E da mesma maneira, a fase de g de s, h de s, é igual à fase de menos 1, que é um número, ou um número ímpar, não, um múltiplo, que eu quero dizer, um múltiplo ímpar, é um múltiplo ímpar de 180 graus, que é a fase do menos 1. Se a gente olhar aqui no plano complexo S, por exemplo, real e imaginário, e indicarmos o menos 1 aqui, então a fase ela é medida aqui, ó. Então é menos 180 ou 180, tanto faz. Isso aqui normalmente é escrito assim, 2R mais 1, isso garante ser ímpar, vezes 180 é um múltiplo, e isso aqui pode ser positivo ou negativo, tanto faz. E o R corre em valores inteiros, etc. Muito bem? A definição do lugar das raízes é esta condição, que é chamada da condição da fase. Esta outra condição, que é a condição do módulo, também é utilizado, mas ela não é a definição do lugar das raízes. Então, definição do lugar das raízes é o lugar geométrico no plano complexo, tal que esta condição seja verdadeira. Então, pegue um ponto qualquer no plano complexo, faz essa conta. Se isso daqui for um múltiplo ímpar de 180, esse ponto é do lugar das raízes. Se não fizer parte, então não é o lugar das raízes. Claro que não é assim que a gente traça o lugar das raízes, senão nós não terminaríamos nunca. Para fazer esse tipo de análise, é muito conveniente que vocês assistam a este vídeo,
que trata da avaliação geométrica de funções complexas no plano complexo. Okay? Então, assistir e entender esse vídeo será importante a partir de agora. Deixa eu terminar então com uma observação de caráter geral que eu vou exemplificar aqui à direita. Então, até agora o que temos dito é que G de S, H de S, a função de transferência de malha, pode ser escrita dessa maneira, e a equação característica, que sabemos ser assim, pode então ser reescrita desta maneira, fazendo a substituição indicada. Muito bem? Multiplicando por D de S, temos D de S D de S mais Kn de S igual a zero, em que K é o parâmetro que desejamos analisar como parâmetro livre, né, da equação característica. Muito bem. Normalmente, e os livros assim apresentam, né, eles utilizam como parâmetro livre o ganho K. Mas o lugar das raízes é um procedimento mais geral do que isso. Ele permite avaliar como outros parâmetros também influenciam as raízes da malha fechada, ou seja, as raízes da equação característica. Desde que a gente possa reescrever o problema desta maneira, o método será aplicável. Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui esse exemplo à direita e vamos imaginar que a função de transferência de malha seja essa daqui. Okay? E vamos imaginar também que eu queira, em vez de fazer com respeito ao ganho K, que sequer aparece aqui, vamos supor que eu queira saber como é que o quociente de amortecimento zeta afeta as raízes da equação característica da malha fechada. Muito bem. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso reescrever isso daqui nesse formato. Se eu conseguir, então, é possível aplicar o método do lugar das raízes. Então, vamos lá? Vamos escrever o 1 mais G de S, H de S, que é a equação característica. Okay? Isso fica assim. Observe que o denominador é o que aparece multiplicado por 1, então posso copiar o denominador. Vamos fazer isso aqui já multiplicando por esse S. S3 mais 2 zeta ômega n S2 mais ômega n ao quadrado S. Então, isso é o denominador. Mais o numerador, que no caso aqui é ômega n ao quadrado igual a zero. Muito bem. Agora eu quero reescrever isto neste formato. Se eu conseguir, bem, faremos isso para o zeta. Então, eu vou deixar o zeta, a parcela que tem o zeta aqui à direita e o resto vem para cá. Então, S3 mais ômega n 2S mais ômega n ao quadrado mais, vou escrever o zeta primeiro, obviamente isso não faz diferença, mas para fins didáticos eu acho que ajuda, igual a zero. Observe que isso aqui está nesse formato aqui, ó, em que esse faz o papel do D de S e esse faz o papel do N de S. Vamos dividir tudo por isto. Então, isso dividido por ele mesmo é 1 mais zeta 2 ômega n S ao quadrado dividido por essa parcela S3 mais ômega n 2S mais ômega n 2 igual a zero. Então, conseguimos efetivamente representar esse problema nesse formato que está igual a esse aqui, ó. Moral da história, eu posso utilizar esta função racional, que não é a função de malha, e aplicar as regras de traçado do lugar das raízes a essa equação e que está tudo bem. A interpretação é que o que veremos são
as raízes da malha fechada, mas não com respeito à variação de K, mas com respeito à variação de zeta. Observe que, se a gente quisesse fazer esse tipo de procedimento com relação ao ômega N, pelo fato dele aparecer com quadrado aqui e não quadrado aqui, a gente não consegue colocar nesse formato e, portanto, o método não se aplica nesse caso. Então, encerrando, o método lugar das raízes é o método que nos permite ver como que as raízes da malha fechada se comportam à medida que um parâmetro, não necessariamente o ganho, varia, né, de 0 até infinito. O traçado do lugar das raízes será abordado em vídeo posterior.